Meu nome é Arthur e há 6 meses meu mundo tem o cheiro de formol e o som do silêncio. Eu trabalho no turno da noite, da meia-noite às 8 da manhã, no necrotério do Hospital St. Jude. Não é como nos filmes. Não há gritos, não há sustos. É um trabalho administrativo. Eu recebo os recém-chegados, catalogo os pertences, preencho a papelada. Garanto que as câmaras frias estejam à temperatura correta. É um trabalho solitário. O necrotério fica em um prédio anexo, conectado ao hospital principal por um longo corredor de serviço que ninguém usa à noite. Nos primeiros meses, qualquer som me assustava. O estalo do gelo, o zumbido das luzes fluorescentes. Mas você se acostuma. Você aprende que os mortos são quietos. São os vivos que fazem barulho. Ou era o que eu pensava. Tudo começou há 3 semanas. Era uma terça-feira, chovia muito. Por volta das 3 da manhã, eu estava na minha mesa, preenchendo um formulário. E eu ouvi um arranhão. Vinha da sala de autópsia. Um som baixo, mas distinto, como unha arranhando o metal. Eu congelei. Meu coração disparou. Eu me levantei, peguei a lanterna mais pesada que eu tinha e fui até a porta. A sala estava escura, exceto pela luz do corredor que entrava pela pequena janela de vidro. Eu abri a porta. O cheiro de antisséptico era forte. As mesas de aço limpas, as ferramentas guardadas. Não havia nada fora do lugar. Eu respirei fundo. É só o prédio estalando, eu disse a mim mesmo. É a chuva. Voltei para minha mesa, mas eu não consegui mais me concentrar. Na noite seguinte aconteceu de novo, mesmo horário, 3 da manhã. Mas desta vez não foi um arranhão, foi uma batida. Uma única batida. Toque! Vinda de dentro de uma das câmaras frias. Eu parei de respirar. Isso não era o prédio estalando. O som foi claro, deliberado. Veio da gaveta 12. Eu olhei para o meu registro. Gaveta 12. Um senhor que havia chegado naquela tarde. Ataque cardíaco. Eu fiquei ali, paralisado por uns 10 minutos. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Eu não fui verificar. Eu não tive coragem. Eu passei o resto do meu turno trancado na minha sala, olhando para a porta, esperando. Mas nada mais aconteceu. De manhã, quando o legista chegou, eu não disse nada. O que eu ia dizer? Que um dos corpos estava batendo na porta. As coisas pioraram. Toda noite um som novo. Um sussurro que parecia vir do ralo no chão. Passos molhados no corredor quando não havia ninguém lá. Eu estava à beira de um colapso. Pensei em pedir demissão. Mas na noite passada, algo diferente aconteceu. Eu estava fazendo minha ronda final, verificando as temperaturas. Eu passei pela gaveta 12 e eu ouvi uma voz, um sussurro rouco, fraco, vindo de dentro do metal. A voz disse uma única palavra: frio. Eu corri para minha sala, tranquei a porta e me escondi debaixo da mesa como uma criança. Eu fiquei lá até o sol nascer. Eu não sei o que está acontecendo nesse lugar. Não sei se estou ficando louco. Mas eu sei de uma coisa. Eu tenho que trabalhar hoje à noite. E a gaveta 12 ainda está lá. E eu acho que ela está me esperando. Eu sou motorista de aplicativo. A corrida que aceitei na noite passada não tinha um destino. Meu nome é Jonas. Há 2 anos, meu escritório é este carro. Rodo a noite toda, principalmente nos fins de semana. Você vê de tudo neste trabalho. Bêbados, casais brigando, gente voltando da balada. Mas na maior parte do tempo,
É só o silêncio da cidade dormindo. Eu tenho minhas regras. Não pego ninguém em ruas sem saída. Evito bairros que eu sei que são perigosos. E nunca desligo o aplicativo. Não importa o que o passageiro ofereça. O GPS é minha testemunha. Na noite passada, por volta das 2 da manhã, eu quebrei uma das minhas regras. E acho que posso ter perdido mais do que só o dinheiro da corrida. A chamada veio de uma área nobre, mas de uma rua que eu não conhecia. Uma rua antiga, de paralelepípedos, com casarões velhos e escuros. O nome da passageira era Elisa. Parei em frente ao número indicado. Era um portão de ferro forjado, enferrujado, coberto de era. Não havia luzes na casa. Esperei. 1 minuto, 2. Quando eu estava prestes a cancelar, a porta de trás do carro abriu. Uma mulher entrou. Ela era jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Usava um vestido branco, simples, que parecia estranhamente fora de época. O cabelo era longo e escuro e cobria parte do seu rosto. Ela não disse oi, apenas entrou e fechou a porta. O aplicativo não mostrava um destino, apenas destino inserido pelo passageiro. Boa noite, eu disse. Para onde vamos? Ela se inclinou para frente e o cheiro dela me atingiu. Não era perfume. Era cheiro de terra molhada, de folhas velhas. Ela sussurrou, a voz fraca. Apenas dirija. Eu te mostro o caminho. Eu comecei a dirigir. Ela me guiava com gestos sutis. Vire aqui, siga reto. Estávamos saindo da cidade, pegando estradas secundárias que eu nunca tinha visto. O GPS do meu celular começou a falhar. Sinal de GPS perdido. A cada quilômetro, a estrada ficava mais escura, mais deserta. A chuva engrossou. Eu tentei puxar assunto. Noite movimentada, hein? Silêncio. Você mora por aqui? Silêncio. Eu olhei pelo retrovisor de novo. Ela estava olhando para mim. E pela primeira vez, eu vi seus olhos. Eram vazios, completamente desprovidos de qualquer emoção. Eu senti um calafrio na espinha. Moça, eu preciso de um endereço, por segurança. Ela sorriu. Um sorriso minúsculo que não chegou aos olhos. E disse: estamos quase chegando. É logo depois da ponte. Nós cruzamos uma ponte de pedra velha sobre um rio que corria forte e escuro. Logo depois, ela disse: pode parar aqui. Eu parei no acostamento. Não havia nada. Apenas a estrada, a chuva e a floresta densa dos dois lados. Chegamos? Eu perguntei, confuso. Ela não respondeu. Ela apenas abriu a porta, saiu do carro e começou a andar, em direção à ponte. Eu a observei paralisado. Ela caminhou até o meio da ponte, subiu na mureta de pedra e, sem qualquer hesitação, se jogou na escuridão. Eu gritei. Desliguei o carro, peguei minha lanterna e corri para a ponte. Eu iluminei o rio lá embaixo. Não havia nada. Nenhum sinal dela. Nenhum som de algo caindo na água. Ela simplesmente desapareceu. Eu liguei para a polícia. Eles vieram, procuraram, não encontraram nada. Eles me trataram como se eu fosse louco. Um dos policiais mais velhos me puxou de lado. Ele perguntou o nome da passageira. Elisa, eu disse. O rosto dele ficou pálido. Ele me contou que, há 50 anos, uma jovem chamada Elisa, usando um vestido branco,
se jogou daquela mesma ponte depois de uma desilusão amorosa. O corpo nunca foi encontrado. Eu tô em casa agora. O carro tá na garagem, mas eu não consigo entrar nele, porque no banco de trás ainda tá a marca molhada de onde ela sentou. E o carro inteiro ainda tem aquele cheiro. O cheiro de terra molhada. O cheiro de uma cova. Meu nome é Ricardo, e toda noite eu sou rei de um reino de plástico e vidro. Sou segurança noturno no Plaza Imperial Shopping. É um trabalho 99% tédio. Eu ando, bebo café, ando mais um pouco, verifico se as portas estão trancadas. É um silêncio que chega a doer no ouvido. Durante o dia, este lugar pulsa com milhares de pessoas. À noite, ele pertence aos ecos e aos manequins. Centenas deles, em todas as lojas, congelados em poses perfeitas, sorrindo para o vazio. Eu nunca gostei deles. Há algo de errado em seus olhos de vidro, algo vigilante. Mas era só o tédio falando. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. A primeira vez que notei algo estranho foi na semana passada. Eu estava fazendo minha ronda das 2 da manhã. Passei pela vitrine da Elegance Modas. 4 manequins femininos, todos olhando para frente. Uma hora depois, na minha ronda das 3, eu passei de novo. E eu parei. Gelei. Um dos manequins, a cabeça dele estava virada. Ligeiramente. Agora ele parecia estar olhando diretamente para mim. Eu fiquei ali, encarando. Meu cérebro tentava encontrar uma explicação lógica. Alguém da limpeza deve ter esbarrado. Já estava assim, eu não notei. Mas eu sou um homem de rotina. Eu noto os detalhes. E aquele manequim, ele não estava assim antes. Eu senti um arrepio, mas segui em frente. Tentei me convencer de que estava cansado. Na noite seguinte, o medo começou de verdade. Eu evitei passar pela Elegance Modas até o final do meu turno. Mas quando passei, meu coração quase parou. Os 4 manequins não estavam mais na vitrine. Eles estavam no meio da loja, juntos, em um círculo apertado, como se estivessem conversando. As cabeças de todos eles estavam viradas para o centro do círculo. Eu peguei meu walkie-talkie. Minha mão tremia. Base, aqui é o Ricardo. A loja Elegância parece ter sido invadida. Os manequins foram movidos. A resposta veio, cheia de estática e sono. Entendido, Ricardo. Verifique o perímetro. A equipe do dia vai checar as câmeras. Eu não entrei na loja. Eu não tive coragem. Fiquei do lado de fora, olhando para aquela reunião silenciosa até o sol começar a nascer. As câmeras? No dia seguinte me disseram que as câmeras daquela ala estavam em manutenção. Conveniente. Na noite passada, eu me recusei a fazer a ronda a pé. Fiquei na sala de segurança, monitorando as poucas câmeras que funcionavam. Por volta das 3h33 da manhã, o som veio através do sistema de áudio do shopping. Um som baixo, mas inconfundível. O som de um arrastar lento, plástico, arrastando em piso de cerâmica. Eu mudei as câmeras freneticamente. Corredor 1, vazio. Praça de alimentação, vazia. Corredor 4. E eu vi. Um manequim masculino da loja de esportes. Ele estava no meio do corredor, sozinho. E ele estava se movendo. Não como uma pessoa,
Ele se arrastava aos solavancos, 1 centímetro de cada vez, sem dobrar os joelhos. E o som, aquele som de arrastar, era ele. Enquanto eu olhava, paralisado, ele parou. E sua cabeça de plástico lentamente começou a virar para cima, em direção à câmera de segurança onde eu estava assistindo. Eu não esperei para ver o rosto. Eu arranquei meu uniforme e joguei minhas chaves na mesa e corri. Corri para fora do shopping e não olhei para trás. Eu não sei o que acontece naquele lugar quando as luzes se apagam. E eu não quero saber. Eles podem ficar com um reino de plástico. Eu só quero o meu sono de volta. Há 20 anos, minha casa tem 18 rodas. Eu cruzo o Brasil de ponta a ponta. Já vi de tudo nessa vida. Acidente feio, neblina que não se enxerga um palmo na frente do nariz, assalto na calada da noite. Você aprende a ser duro, a confiar no seu motor e desconfiar de todo o resto. A estrada te ensina que o mundo é grande, mas a solidão é maior ainda. Meu caminhão é um frigorífico. Eu transporto de tudo: carne, frango, peixe, carga congelada. É um trabalho honesto. Mas a carga que eu peguei ontem não era honesta. E eu acho que ela não estava congelada. A carga estranha. Narração: o trabalho era diferente. Peguei a carga em um galpão no meio do nada, bem longe da cidade. Não era de uma empresa conhecida. Eram uns homens de terno, sérios demais. O container já veio lacrado. O documento dizia: amostras biológicas, transporte refrigerado a menos 20 graus Celsius. O pagamento era bom. Bom demais. O triplo do normal. E era para ser entregue em outro galpão, também no meio do nada, a 800 quilômetros dali. O homem que me entregou os papéis me olhou nos olhos. Apenas dirija, ele disse. Não pare por nada e, aconteça o que acontecer, não abra o container. Eu ri. Por esse dinheiro, meu amigo, eu não abro nem se o Papa pedir. As primeiras horas foram normais. Só eu, a estrada e o rádio. Mas quando a noite ficou mais escura, por volta das 3 da manhã, eu comecei a ouvir um barulho vindo de trás do container. Era uma batida surda, irregular. Tum, 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 tum. Eu desliguei o rádio. O som continuava. Eu pisei no freio, encostei o caminhão. O que podia ser? A carga se soltou? Impossível. Eu chequei as travas. Desci do caminhão. O frio da madrugada me cortou. Fui até a traseira. Encostei o ouvido na porta de metal gelada do container. O som estava mais alto ali. E não era de algo balançando. Era metódico. Como alguém ou algo batendo do lado de dentro, tentando sair. Eu me afastei do caminhão, o coração na boca. Amostras biológicas. Que tipo de amostra biológica bate na porta? E então, a batida parou e foi substituída por algo pior. Um som de arranhão, unhas ou garras arranhando o metal por dentro. O som era frenético, desesperado. E foi aí que a porta do container começou a tremer. O lacre de metal, que precisaria de um alicate industrial para cortar, começou a se deformar, a se dobrar para fora, como se uma força imensa o estivesse empurrando por dentro. Eu não pensei. Eu não sou herói, eu sou um sobrevivente. Eu corri para a cabine, dei a partida e acelerei como se o diabo estivesse nos meus calcanhares. E talvez estivesse. Eu dirigi por 1 hora, sem parar.
o som de arranhões e batidas vindo de trás. Então, de repente, silêncio. Eu desengatei o container na primeira cidade fantasma que encontrei e segui viagem só com o cavalo mecânico. Abandonei a carga, abandonei o pagamento. Eu não sei o que tinha lá dentro e não quero saber. Mas às vezes, quando eu tô sozinho na estrada à noite, eu ainda acho que consigo ouvir aquele som de arranhão. E eu só acelero. Meu nome é Daniel. Meu trabalho é ficar o mais perto possível do céu. Eu sou técnico de manutenção de torres de comunicação. Rádio, celular, internet. Se tem uma antena no topo de uma montanha no meio do nada, sou eu quem sobe para consertar. Eu amo a solidão, o silêncio. Lá em cima, a 100, 200 metros de altura, com o vento assobiando no seu ouvido, o mundo dos homens parece pequeno, insignificante. É só você, o metal e o céu. Eu sempre usei fones de ouvido para monitorar as frequências enquanto trabalho. Você ouve muita coisa: estática, trechos de música, conversas de rádio amador, o ruído branco do mundo. Mas na semana passada, na Torre 37, no meio da Serra do Espinhaço, eu comecei a ouvir algo novo. Algo que não estava em nenhuma frequência. Era um sussurro, bem no fundo da estática. Uma voz de mulher, fraca, cheia de dor. As palavras eram desconexas. Frio, sozinha, me ajuda. Eu chequei meus equipamentos. Pensei que estava captando uma transmissão perdida, talvez de um rádio de emergência. Eu tentei isolar a frequência, mas não consegui. A voz não estava em uma frequência específica. Ela estava em todas elas e em nenhuma. Estava no meio do ruído, como se fosse parte dele. Eu terminei o trabalho. Desci a torre e tentei esquecer. Mas a voz ficou na minha cabeça. Naquela noite, no meu hotel barato, na cidade mais próxima, eu sonhei com estática e com uma mulher chorando no escuro. 2 dias depois, eu tive que voltar à Torre 37. O sinal estava instável de novo. Assim que eu subi e coloquei os fones, a voz estava lá, mas desta vez estava mais forte. E não estava mais pedindo ajuda, estava falando comigo. Eu sei que você tá aí, ela sussurrou, a voz clara por um segundo antes de ser engolida pela estática. Eu vejo você, Daniel, no topo do mundo. Eu arranquei os fones. Meu sangue gelou. Como ela sabia meu nome? Eu olhei em volta. Não havia ninguém por quilômetros. Só mato e montanhas. Eu estava completamente sozinho. Com a mão tremendo, eu coloquei os fones de volta. Quem é você? Eu sussurrei no meu microfone. A resposta veio instantânea, sobreposta ao chiado. Eu sou aquela que caiu, aquela que ninguém encontrou. Eu tô aqui embaixo. Olhe para baixo, Daniel. Eu não olhei. Eu não tive coragem. Eu desci a torre o mais rápido que a segurança permitia. Meu coração batia na garganta. Aquela que caiu. Quando cheguei na base, eu vi algo que não tinha visto antes. Escondido por um arbusto havia um pequeno memorial improvisado. Uma cruz de madeira, torta, com um nome desbotado pela chuva. Lídia. E uma data de 10 anos atrás. Eu peguei meu celular, procurei pelo nome, pela data. A notícia estava lá. Uma alpinista, Lídia, desapareceu naquela montanha. Uma busca massiva foi feita. Eles nunca encontraram o corpo. Acharam que ela tinha caído em uma das fendas profundas que cortam a base da montanha. Eu olhei para a torre se erguendo contra o céu e eu entendi. Ela não estava transmitindo pelo rádio. A torre era a antena dela.
E o corpo dela, preso em algum lugar lá embaixo, na escuridão, era a fonte do sinal. Um sinal de dor e solidão que só eu podia ouvir. Eu entrei no meu carro e fui embora. Pedi transferência para outra região. Eu nunca mais quero chegar perto da Torre 37. Mas às vezes, à noite, quando o silêncio é total, se eu me concentrar muito, eu ainda consigo ouvir um sussurro bem no limite da minha audição. Eu tô frio, sozinha. Meu nome é Miguel e eu vivo em um aquário. O balcão da recepção do Hotel Estrela Cadente é o meu aquário. E toda noite eu observo a vida passar do outro lado do vidro. Este lugar é uma parada no caminho para qualquer outro lugar. Ninguém fica aqui por mais de uma noite. É um hotel de viajantes, de caminhoneiros, de famílias cansadas. É um lugar de passagem. O turno da noite é um teste de resistência ao tédio. Depois da 1 da manhã, o telefone para de tocar, os check-ins param. É só eu, o café requintado e o silêncio dos corredores. Eu conheço cada rangido, cada estalo deste prédio velho. Mas na semana passada, comecei a ouvir um som novo. O som de alguém que não deveria estar aqui. Começou com o elevador. Ele começou a subir e descer sozinho, sempre parando no segundo andar. Eu achei que era um defeito. Chamei a manutenção no dia seguinte. Eles disseram que o elevador estava perfeito. Depois, foram as ligações. O telefone da recepção tocava. Eu atendia. Silêncio. O identificador de chamadas? Quarto 207. Isso me gelou. Porque o quarto 207 estava vazio. Eu mesmo tinha inspecionado no início do meu turno. Vazio, limpo, com a cama feita. Eu fui até lá. A porta estava trancada por fora. Eu abri. O quarto estava exatamente como eu o deixei. Intocado. Mas o telefone estava fora do gancho. Eu comecei a ficar paranoico. Eu me tranquei na recepção. Fiquei olhando o monitor das câmeras de segurança. Eram velhas, preto e branco, com uma qualidade horrível. Por volta das 3 da manhã, na câmera do corredor do segundo andar, eu vi um vulto. Uma figura alta e magra, parada no fim do corredor, bem em frente à porta do quarto 207. A imagem era péssima, granulada, mas eu podia ver que a figura usava um chapéu de abas largas e um casaco comprido. Ele ficou ali, perfeitamente imóvel, por quase 1 hora. Apenas parado, olhando para a porta. Eu não tirei os olhos do monitor. Eu não conseguia. Era como se ele soubesse que eu estava assistindo. E então, ele se virou. Lentamente. E olhou diretamente para a câmera. Eu não vi um rosto. Era só uma mancha escura sob a aba do chapéu. Mas eu senti aquele olhar me atravessar. A câmera chiou e a imagem se perdeu em estática. A imagem nunca mais voltou. Eu passei o resto da noite encolhido, esperando o amanhecer. Quando o gerente do dia chegou, eu contei tudo. Ele não riu de mim. Ele ficou pálido. Ele me levou até o arquivo morto do hotel e me mostrou um registro antigo, de 30 anos atrás. Um homem, um vendedor viajante. Ele se hospedou no quarto 207 e, na manhã seguinte, a camareira o encontrou. Ele havia tirado a própria vida. Ele usava um chapéu de abas largas e um casaco comprido. O gerente me disse que, de tempos em tempos, ele volta. Que os recepcionistas noturnos não costumam durar muito tempo neste emprego. Eu pedi demissão hoje de manhã. Enquanto eu arrumava minhas coisas, o telefone da recepção tocou. Eu atendi, por força do hábito. Era uma voz calma, de um homem mais velho, e ele disse: "Gostaria de fazer o meu check-out, agora." O identificador de chamadas era o quarto 207. Meu nome é Jonas. Nasci com sal no sangue. Meu pai era pescador, meu avô também.
Para nós, o mar não é um lugar, é uma entidade. Às vezes ele te dá o pão, às vezes ele te cobra a alma, e você aprende a respeitar o humor dele. Nós saímos há 3 dias, eu, meu irmão mais novo Pedro e o velho Matias. Estávamos a mais de 100 quilômetros da costa, em águas profundas, onde os peixes são maiores e a noite é mais escura. O mar estava estranho naquela noite, calmo demais. A água parecia um espelho de óleo negro, refletindo as estrelas de um jeito errado, como se o céu tivesse de cabeça para baixo. Matias, que navega há 50 anos, cuspiu no conversa. Mau presságio, ele resmungou. O mar está prendendo a respiração. Nós lançamos a rede de arrasto, como sempre. Deixamos ela descer fundo, bem fundo. O sonar apitava, mostrando um cardume promissor. 2 horas depois, começamos a puxar. E foi aí que o problema começou. O guincho gemia, o motor forçava, a rede estava pesada, pesada demais. Engatamos numa rocha, gritou Pedro por cima do barulho do motor. Não tem rocha aqui, respondeu Matias. O fundo é só lodo. Levou quase 1 hora para trazer a rede até a superfície. O cabo de aço estava esticado ao seu limite. E quando a boca da rede finalmente rompeu a superfície da água, nós vimos. Não eram peixes, não era uma rocha. Era uma coisa. Era grande, do tamanho de um carro pequeno. E era preta. Não a cor preta. Era como se fosse feita de sombra, absorvendo a luz dos nossos holofotes. Tinha um formato vagamente humanoide, mas com membros longos e finos demais, que se dobravam em ângulos impossíveis. E estava envolta em algo que parecia cabelo. Longos fios de cabelo preto, como algas, que se moviam lentamente, mesmo sem correnteza. Nós ficamos ali, os 3, paralisados. O que era aquilo? Um cachalote? Uma lula gigante? Não parecia nada que pertencesse à biologia. Parecia algo que deveria ter ficado no fundo do oceano, no escuro, para sempre. Corta o cabo, sussurrou Matias, o rosto pálido como cera. Jonas, corta o cabo agora! Mas antes que eu pudesse pegar o alicate, a coisa na rede se moveu. Ela se desenrolou lentamente. Um dos seus longos braços saiu da rede, a mão terminando em dedos que eram como agulhas de osso. E então ela virou o que deveria ser a cabeça na nossa direção. Não havia rosto, não havia olhos nem boca, apenas uma superfície lisa e pálida, como a barriga de um peixe. Mas nós sentimos ela nos olhar. E quando ela nos olhou, um som veio. Não para os nossos ouvidos, veio para dentro da nossa cabeça. Um som de 1000 vozes se afogando ao mesmo tempo. Um coro de desespero e dor. Eu caí de joelhos, as mãos nos ouvidos, mas não adiantava. O som estava dentro de mim. Pedro começou a gritar, um grito sem palavras. Matias, o velho Matias, pegou um arpão. Um grito de fúria, ele se lançou e golpeou a coisa. O arpão entrou, mas não houve sangue. Apenas um som de sino rachado que ecoou nas nossas mentes. A coisa se contraiu e com a velocidade impossível, ela rasgou a rede como se fosse papel e mergulhou de volta na água escura, desaparecendo num instante. Nós voltamos para o porto. Não falamos uma palavra durante toda a viagem. Vendemos o barco, Matias se aposentou, Pedro se mudou para o interior, para o mais longe possível do mar. E eu não consigo mais olhar para a água, não consigo nem tomar banho sem sentir pânico.
porque às vezes, quando fecho os olhos, eu ainda vejo aquela face sem rosto e eu ainda ouço aquele som na minha cabeça, o som de quem se afoga. E eu sei de uma coisa: existem coisas no fundo do mar que não deveriam ser pescadas. E agora, uma delas sabe que nós existimos.